Em uma noite silenciosa na Coreia, uma corneta distante soou uma nota assustadora que todos os soldados americanos e das Nações Unidas passaram a temer. Não era apenas um alarme avisando um novo ataque, mas sim um iminente ataque de tsunami humano. De suas posições, as tropas do Corpo das Nações Unidas observaram enquanto o próprio horizonte parecia mudar, com milhares de soldados chineses avançando, muitos deles armados apenas com granadas e com uma determinação cruel. Circularam histórias entre as fileiras dos aliados sobre estes adversários, tão destemidos que seriam capazes de atacar até a própria morte. Testemunhar isso, no entanto, foi uma aprovação totalmente diferente. Essa tática audaciosa não surgiu isoladamente. No início da guerra, os chineses planejaram o seu contra-ataque enquanto as forças americanas pressionavam com força o território norte-coreano. Utilizando o terreno e o elemento surpresa, eles executaram uma série de emboscadas que deixaram as tropas desestabilizadas. Reconhecendo a necessidade de um pivô estratégico no início de 1951, as Nações Unidas fortificaram as suas posições, estendendo-se defensivamente de leste a oeste. Os chineses, sempre adaptáveis, responderam com a sua agora infame onda humana, uma tática de guerra psicológica e de volume. Embora os historiadores possam debater a terminologia onda ou tsunami humano, aqueles que enfrentaram este ataque não tinham dúvidas. Os veteranos relataram que a força do ataque era esmagadora, comparando-a a um maremoto espalhando-se pelo campo de batalha. Uma reflexão comovente capturou a intensidade misteriosa desta cena. Tropas presentes afirmaram que, de repente, toda a encosta havia se levantado. No meio da turbulência da Guerra da Coreia, surgiu um momento crucial. Foi quando as tropas do Comando das Nações Unidas cruzaram o paralelo 38, o que levou Kim Il-sung a apelar ao presidente e ditador Mao Tse-tung por ajuda militar direta. Por sua vez, Mao, disposto a intervir, procurou garantias de Joseph Stalin quanto ao poder aéreo soviético. Stalin concordou em ampliar as defesas aéreas para proteger áreas vitais e prometeu novas armas e fábricas de armamentos para a China. O general Peng Dehuai, um veterano experiente, ficou encarregado de liderar a força voluntária do povo chinês na Coreia. A primeira ofensiva chinesa tinha como objetivo testar as capacidades de combate dos Estados Unidos e retardar o seu avanço. Na Batalha de Ojong-san, os chineses infligiram perdas significativas a 7 regimentos coreanos e norte-americanos, interrompendo rotas de abastecimento e adotando táticas de combate eficazes. O aparecimento de caças a jato MiG-15 soviéticos sobre a Coreia do Norte levantou preocupações para as tropas, levando-os a uma intensa batalha pela superioridade aérea. Os Estados Unidos implantaram interceptadores a jato F-86 Sabre para conter a ameaça e proteger o 8º Exército de ataques aéreos inimigos. No entanto, os ataques aéreos dos bombardeios B-29 ao Vale do MiG enfrentaram desafios significativos da formidável defesa das pontes e represas sobre o rio Yalu. As forças aéreas do Extremo Oriente lançaram um ataque aéreo devastador à Coreia do Norte, mirando em estruturas que pudessem proteger os chineses do rigoroso inverno. Apesar da destruição, os chineses prepararam-se para a sua segunda ofensiva a fim de atrair os americanos e os seus aliados para uma armadilha. E foi aí que ocorreu um grande erro do general americano MacArthur, que fez com que suas tropas caíssem em mãos inimigas ao se moverem para o norte. Peng desdobrou uma enorme força chinesa e norte-coreana de quase 500 mil de soldados, cercando os elementos avançados das unidades americanas e sul-coreanas, com as tropas chinesas os empurrando de volta para a Coreia do Sul. No leste, o 13º Grupo de Exército de Peng atacou quase que isolando o 1º Corpo do Exército americano. Por sorte, os soldados conseguiram abrir caminho através das emboscadas e retornar para Pyongyang.
Simultaneamente, o 9º Grupo do Exército Chinês atacou a 1ª Divisão de Fuzileiros Navais perto do reservatório de Changjin. Os americanos buscaram abrir caminho para o sul e acabaram por derrotar 7 divisões chinesas, finalmente encontrando um refúgio no porto de Hungnam. Durante uma reunião de crise, MacArthur e o general Walton Walker concordaram em estabelecer enclaves na Coreia do Norte, na esperança de manter a linha de Pyongyang-Hunsan ativa. No entanto, Walker, insatisfeito com as ações de MacArthur, decidiu resolver o problema com as próprias mãos e fez com que suas tropas se movessem para o sul, abandonando o que não podiam carregar. Com as forças das Nações Unidas expulsas da Coreia do Norte, Mao Tse-tung expandiu os seus objetivos de guerra para unificar toda a Coreia e derrotar os americanos e seus aliados na península. No dia 4 de janeiro de 1951, o céu ao norte do rio Han encheu-se com barulho ensurdecedor de ataques aéreos enquanto engenheiros americanos e britânicos trabalhavam incansavelmente na margem sul do rio. A situação era terrível. Uma última locomotiva transportando refugiados desesperados atravessou a ponte ferroviária. Os engenheiros sabiam que precisavam agir rápido. Com a tensão no ar, ordens foram dadas e botões foram pressionados. O vão central da ponte desabou em uma enorme nuvem de fumaça e poeira, caindo no rio congelado abaixo. Apesar dos seus esforços, as forças das Nações Unidas, lideradas pelos americanos, foram derrotadas. As tropas comunistas entravam em Seul pela segunda vez em 7 meses. O inverno de 1950 a 1951 se tornou a hora mais sombria para as forças mundiais livres na Coreia. No cenário de guerra, um ataque de ondas humanas surge como uma estratégia ousada e audaciosa. Esta manobra ofensiva depende de um ataque frontal e desprotegido por um batalhão de infantaria fortemente compactado com o objetivo de dominar as defesas do inimigo num confronto tumultuado. O próprio nome evoca imagens de uma maré colossal de soldados atacando a oposição com uma força inflexível. A essência de um ataque de ondas humanas, conforme meticulosamente definido pelo exército americano, reside na sua total simplicidade. Ela implica na investida coordenada de formações de infantaria densamente concentrada, surgindo para desafiar a linha de defesa do adversário. Ao contrário de táticas mais sutis, que procuram ocultar o movimento, esta abordagem abandona deliberadamente o subterfúgio. O seu propósito é singular: inundar o campo de batalha com uma massa esmagadora de combatentes, mergulhando de cabeça em combates ferozes corpo a corpo. O objetivo é instaurar o caos e a desordem nas fileiras inimigas, com o objetivo também de destruir a sua determinação ou forçá-los a ceder terreno. Uma estratégia tão ousada que depende de coragem pura, da coerção e também de um fervoroso sentido de propósito para que os soldados avancem resolutamente contra o fogo inimigo. No entanto, quando confrontada pelo poder mecanizado da guerra moderna, armas automáticas, barragens de artilharia e até bombardeios aéreos, a tática de onda humana mantém-se em terreno precário. A vantagem tática da ocultação e da cobertura é voluntariamente perdida em troca da potência, dos números e também da velocidade do ataque. Esse tipo de estratégia repercute naqueles que não têm formação avançada ou armamento sofisticado, mas conseguem reunir e liderar as suas forças. Numa arena onde a capacidade de manobra e o poder de fogo podem ser escassos, um ataque de onda humana torna-se um recurso desesperado, mas contundente. É uma aposta de alto risco, aliás, em que as probabilidades favorecem aqueles que conseguem organizar uma onda implacável. A terceira ofensiva de Peng durou 6 longos meses e incluiu algumas das maiores e mais intensas batalhas de toda a Guerra da Coreia. O grande número de soldados chineses era surpreendente e aterrorizante, e não havia como negar a realidade das suas táticas. Embora as tropas aliadas dependessem do poder de fogo para tentar conter o avanço inimigo, os chineses adotaram uma abordagem diferente. Eles atacaram de perto em grande número e muitas vezes sob o manto da escuridão, tornando essas batalhas particularmente apavorantes. A terceira ofensiva de Peng foi um ataque poderoso e grave.
que acabou por abalar a estrutura da República Sul-Coreana. O comandante responsável pela defesa da Coreia do Sul, o general Paik Sun-yup, não conseguiu acreditar na derrota devastadora e descreveu-a como um choque insuportável e um pesadelo terrível. Enquanto isso, à medida que a guerra avançava, os soldados das Nações Unidas em Goyang enfrentavam uma situação difícil. Eles conseguiram escapar por pouco da destruição completa quando a cidade de Seul foi abandonada e o inimigo se aproximou de sua retaguarda. Depois, os chineses, agora apoiados por um exército norte-coreano ressurgente, lançou a sua quarta ofensiva em fevereiro de 1951, com o objetivo de empurrar os aliados ocidentais para o mar. As divisões sul-coreanas foram inicialmente apanhadas de surpresa pelos ataques, fazendo com que elas recuassem. Ainda assim, Peng estava em uma situação difícil. Com as suas linhas de abastecimento esticadas e enfrentando forte resistência, a sua ação bem-sucedida não estava garantida. Historicamente, as unidades defensoras da Coreia do Sul recuaram antes de atacar as forças chinesas, mas na região de Jeping-Yongni, em 13 de fevereiro, a 23ª Equipe de Combate Regimental dos Estados Unidos e o batalhão francês mantiveram a sua posição a todo custo. Quando os chineses lançaram um ataque com toques de clarim, os franceses responderam com uma sirene e contra-atacaram com baionetas. Eles conseguiram repelir o ataque chinês e uma coluna de socorro acabou irrompendo no dia 15, elevando o moral. Um mês depois, a restaurada 1ª Divisão recapturou a arruinada Seul, marcando um momento significativo. Afinal, foi a primeira vez que a Coreia do Sul contra-atacou com sucesso uma ofensiva chinesa. Eles se moveram cautelosamente para o norte, enquanto Peng retirou-se para além do paralelo 38 para se reagrupar e planejar a maior ofensiva da guerra. A 5ª ofensiva, aliás, começou no dia 22 de abril com 305 mil soldados, o que era mais do que os alemães tinham, por exemplo, quando tomaram Stalingrado em 1942 e o dobro do número de tropas aliadas durante o desembarque do dia D em 1944. O seu objetivo era romper a linha de defesa das Nações Unidas, cercar e derrotar unidades-chaves até retomar Seul no dia 1º de maio. No entanto, a ofensiva foi interrompida em 2 batalhas cruciais. Em Gapyeong, a 6ª Divisão Sul-Coreana foi esmagada e a 28ª Divisão da Brigada interveio para preencher a lacuna deixada. Apesar de estarem em desvantagem numérica de 3-1, as tropas australianas e canadenses lutaram ferozmente para retardar o avanço do inimigo. No rio Imjin, a 29ª Brigada Britânica enfrentou probabilidades esmagadoras de 7-1 durante 3 noites. No dia 25, o batalhão Gloucester da Brigada viu-se cercado na colina 235, bem no interior do território inimigo. As forças americanas destinadas a resgatá-los foram redirecionadas para lidar com seus próprios problemas. Em uma reviravolta dolorosa, os Gloucesters esgotaram todas as suas munições antes de tentarem uma fuga. Apenas 63 dos 650 soldados conseguiram escapar. A sua posição corajosa, no entanto, captou a atenção do mundo. As batalhas em Gapyeong e no rio Imjin deram às Nações Unidas um tempo para recuar em 2 etapas, infligindo danos ao inimigo ao longo do caminho. No final do mês, a ofensiva chinesa perdeu força, parando a 8 quilômetros do norte de Seul, ficando novamente em segundo plano. Apesar de terem sido massacrados em sua tentativa anterior, o comandante chinês Peng lançou a sua 6ª ofensiva no dia 16 até o dia 23 de maio. Desta vez, a anteriormente pouco confiável 6ª Divisão Sul-Coreana provou a sua coragem, mantendo-se firme contra adversidades esmagadoras perto do Monte Yongmun e cercando as principais unidades chinesas. As forças sino-norte coreanas, apesar das pesadas baixas, aumentaram para 1,2 milhões de soldados. O comando das Nações Unidas também sofreu perdas, porém, ainda assim possuía tropas terrestres substanciais, incluindo 256 mil soldados americanos, fora os 500 mil soldados sul-coreanos, além de 28 mil soldados de outros países. Ainda assim, ambos os lados ficaram horrorizados com o elevado número de vítimas e decidiram recuar. Perceberam que, para alcançar a paz através de uma vitória militar,
seria cada vez mais impossível. Os Estados Unidos e a ONU já não pretendiam nada além de regressar ao status anterior da guerra e estavam abertos às negociações. Posteriormente, o Conselho de Segurança Nacional Americana adotou uma política para apoiar uma Coreia unificada e democrática, mesmo que conseguida através de meios não militares, além de não derrubar o ditador Kim Il-sung. O general Ridgway foi autorizado a participar das negociações para um armistício e no dia 30 de junho anunciou a sua disponibilidade para discussão. Os chineses e norte-coreanos concordaram em discutir os preparativos para uma reunião, escolhendo a cidade de Kaohsiung como o local determinado. A Guerra da Coreia passou então de um conflito civil numa região asiática desconhecida para uma ação global das Nações Unidas e, mais tarde, transformou-se no primeiro grande conflito da Guerra Fria. Embora os combates continuassem nas paisagens em ruínas por mais 2 anos, ambos os lados se concentraram em obter ganhos limitados durante as negociações. O foco já não era a vitória completa, mas sim o posicionamento para obter vantagens a curto prazo, marcando uma nova era de guerra limitada, onde ambos os lados usariam as conversações e a luta para adquirirem vantagens em uma eventual vitória no conflito. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanaque Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.